Essa é a videoaula sobre o sistema operacional e alguns de seus elementos. Essa videoaula é dividida em 4 partes, esta é a terceira parte. Nós vamos falar agora sobre arquivo. Nós podemos dizer que tudo na informática usa arquivo como um elemento básico. Texto, imagem, filmes, música e em todo lugar, seja trabalhando no computador isolado, seja trabalhando em rede, por exemplo, na internet. Qualquer trabalho feito num equipamento informatizado e salvo em uma unidade de armazenamento transforma-se em arquivo. Aqui eu estou ampliando o conceito do computador, não estou mais falando somente neste equipamento, mas em qualquer equipamento informatizado, seja uma máquina digital, uma filmadora, um DVD. Então qualquer equipamento informatizado vai transformar trabalho em um arquivo. Isso é válido tanto para o computador trabalhando sozinho, como em rede. Isso eu já havia comentado. Esse trabalhar em rede, vamos lembrar lá do módulo anterior, que eu estou falando numa rede local, numa rede remota. Então, numa rede local eu tenho aí ele trocando esses arquivos e essas informações entre os computadores, dentro de uma empresa, dentro de um prédio, ou remotamente, através da linha telefônica ou por meio da internet. Aqui, para ilustrar, estou trazendo um exemplo. Imagine que você está aí, viu algo interessante, então no exemplo aí esse campo de girassóis, e resolve então bater uma foto com uma máquina digital. A partir do momento que você fotografa este campo, a imagem que você capturou é colocada, por exemplo, no SD-card, que é aquela memória da máquina fotográfica, que depois pode ser enviada para o computador, pode ser carregada no computador. Alguns computadores já têm o espaço para você colocar o SD-card, que você tira da sua máquina de fotografar, coloca diretamente no computador ou através de um adaptador parecido com um pendrive. A partir do momento que você faz isso e leva esse arquivo para o seu computador, você pode distribuí-lo para o mundo, seja pelo próprio SD-card que você envia para uma outra pessoa. Você pode tirar cópia disso e colocar num CD ou num DVD. Você pode enviar isso pela internet, você pode distribuir via e-mail, você pode colocar no sites de relacionamento tipo Orkut, Facebook, e assim essa imagem que você capturou com a sua máquina digital pode ser distribuída, compartilhada com outras pessoas, porque ela é um arquivo e esse arquivo vai transitar por todo o espaço virtual. Bom, mas como que nós vamos medir o tamanho de um arquivo? Bom, todo arquivo possui um tamanho. Ele ocupa um espaço na unidade de armazenamento. A unidade de medida na informática é o byte, que é, em termos de informação, a menor unidade. Agora, dificilmente você vai usar o byte sozinho. Então ele é sempre usado com um múltiplo. Então nós vamos trabalhar com kilobyte, com megabyte, com gigabyte e o terabyte. Apesar de existirem outros múltiplos, eu estou colocando aqui os 4 que provavelmente você vai ver com maior frequência. Tá? Arquivos pequenos você vai encontrar aí usando o múltiplo quilo.
Arquivos de tamanho intermediário, por exemplo, essas videoaulas, elas giram em torno de 4, 5 megabytes. O giga, você já vai encontrar arquivos bem maiores, tipo de um filme, né, que você tiver interesse de baixar, por exemplo, pela internet, um DVD, os arquivos que normalmente são colocados em DVDs e que ocupam um bom espaço do DVD estão aí na ordem de gigabytes. E o terabyte, que é uma quantidade muito grande, ela hoje já é encontrada em unidades de armazenamento tipo HD externo e você vai ter um espaço muito bom de armazenamento. Na apostila vocês vão encontrar essas conversões de medidas. Bom, aqui também nós vamos ver um outro conceito importante, já que nós estamos falando de arquivos. Então nós vamos entender o que eu estou chamando de arquivo de trabalho e arquivo de distribuição. O arquivo de trabalho é aquele arquivo onde o usuário tenta aproveitar ao máximo o recurso do aplicativo que se está usando. Então, se eu estou usando um editor de texto, eu vou procurar aproveitar o máximo os recursos desse editor de texto. Se eu trabalho com texto frequentemente, é lógico que eu vou ter um arquivo, um programa que me dá o máximo de recurso. Por isso, nem todas as pessoas podem possuir esse aplicativo. Então, eu estou construindo um livro. Eu posso trabalhar com um programa que é fácil, que vai facilitar esse meu trabalho. Porém, o arquivo que esse programa vai gerar, pode ser que outras pessoas não tenham este mesmo programa para abri-lo. Aí eu começo a ter um problema, porque eu ficaria com um acesso muito restrito ao produto do meu trabalho. Então, aí entra o outro tipo de arquivo, o arquivo de distribuição. No arquivo de distribuição, todas as pessoas devem conseguir lê-lo. Então, se eu, voltando ao exemplo do livro, eu construí o livro, que foi feito num programa específico que facilitou a minha vida, só que agora o livro está pronto, eu quero que outras pessoas o leiam. Então eu tenho que transformar esse livro, esse arquivo do livro, num arquivo que todo mundo tenha condições de fazer a leitura. E este arquivo deve manter-se fiel à produção do autor. Então, eu não quero que algumas letras mudem. E no nosso caso da matemática, isso é frequente quando a gente começa a trabalhar com as fórmulas matemáticas. Eu tenho programas que me permitem fazer textos matemáticos muito bons. Porém, nem todo mundo tem esse texto. Na hora que eu vou distribuir esse material, esse artigo, por exemplo, a pessoa não tem esse programa, não vai conseguir ler, por exemplo, as fórmulas matemáticas. Então eu não quero que isso aconteça. Por isso, divide-se essas formas de trabalhar com o arquivo. Eu tenho o arquivo de trabalho, onde eu vou produzir, e eu tenho o arquivo de distribuição, onde eu vou distribuir o meu produto final. Estou trazendo aqui um exemplo, que é o dessa apostila que nós temos trabalhado, da EAD 548. Eu tenho trabalhado com essa apostila no BR Office. Então eu vou lá, estou digitando, eu coloco os textos, eu faço a formatação, mas eu não entrego para vocês o arquivo de trabalho feito no BR Office, que tem a extensão ODT. Então esse arquivo é o tpsys operacional.odt, que é referente a esse capítulo que a gente está estudando. Só que eu preciso que vocês leiam esse material. Então não adianta eu deixar esse material feito num padrão que vocês não tenham condições de acessar posteriormente. Então o que eu faço? Transformo esse arquivo que eu construí no BR Office no formato PDF, no guia.pdf. E aí sim, tem vários programas que vocês podem utilizar para ler este arquivo. Então, dentro dessa filosofia, nós vamos ver os tipos mais comuns de arquivos,
E esses tipos são identificados, o tipo do arquivo, pela extensão do arquivo. Então, as extensões mais comuns para os arquivos de trabalho é o doc, que normalmente é usado pelos editores de texto, o Word e vários outros, o ODT, que é um formato aberto, por exemplo, que o BR Office usa, XLS, que é para planilha de cálculo, CDR, que é usado pelo Corel para construção de cartazes, AUP e AU, que são extensões de arquivos usados pelo Audacity para criação de áudio, o GRF, que é a extensão do arquivo de trabalho do Graph, um programa explotador gráfico, que nós já comentamos a respeito dele, o GGB, que é um outro software matemático, que é o GeoGebra, o VEG, que é do programa Sony Vega para construção e edição de filmes, o FBR, que é do software Blueberry Express, que eu uso para criar essas videoaulas. Então todos esses aí são arquivos de trabalho. Se eu tentasse mandar para vocês um arquivo FBR, por exemplo, vocês não teriam condições de assistir a videoaula se vocês não tivessem o arquivo do Blueberry. Agora, em contrapartida, nós temos os arquivos de distribuição. Nós temos o TXT, que é um arquivo texto sem formatação nenhuma, o RTF, que é um arquivo de texto já com algumas configurações. Aqui ficou errado o arquivo doc. O PDF sim, ele é um arquivo de distribuição. Vocês podem abri-lo em vários aplicativos. O HTML, que é o formato de arquivo para a internet. Os arquivos de imagem GIF e JPEG, que são arquivos que permitem inserir imagens em textos. São vários outros programas que utilizam e reconhecem esse formato de arquivo. O MP3, que é um formato de arquivo de áudio. MP4, que pode ser tanto para áudio quanto para vídeos. E o SWF e FLV, que são arquivos de animação e vídeo para a internet. Esses são apenas alguns exemplos. Nós temos centenas, talvez milhares de arquivos de trabalhos, e também de distribuição nós temos uma quantidade muito grande de arquivos. Eu estou trazendo aqui alguns que nós vamos conviver com maior frequência. E assim nós encerramos essa terceira parte da videoaula.